Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou professora Natália Cesário, estou acompanhando vocês aí na matéria de processo penal e de penal também. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre atos processuais, vamos entender o conceito, começando ali a tratar sobre processo penal, para que quando a gente faça a leitura ali dos dispositivos que estão lá no seu Código de Processo Penal, que estão no edital, a gente não fique perdido e entenda então que a gente está de fato ali fazendo a leitura, para entender depois lá na frente como funcionam vários pontos, como citação, intimação, depois quais são as decisões, quais são os recursos cabíveis. Então, toda essa parte aqui teórica, essa parte inicial, ela é extremamente importante para que a gente possa ali entender, certo? Então, falando aí de atos processuais, né, forma, lugar e tempo, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês podem procurar esse capítulo aí lá no seu Código de Processo Penal e a gente não vai encontrar. Como assim? Então, o Código de Processo Penal ele não aborda? Sim, ele aborda, mas em partes diferentes, em pontos ali diversos, tá? Então, só que essa parte, como eu expliquei para vocês, ela é muito importante para que a gente possa entender como funciona o processo penal, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cada ato, né? Primeiro, qual tipo de ato, né? Cada sujeito processual vai praticar. Depois, nós vamos avançando e entendendo a questão dos prazos também. Porque, como assim? Existem atos, mas claro que eles devem ser... o prazo ele deve ser observado. Depois, como são publicados esses atos. E aí a gente já passa, como expliquei para vocês, para as regras de citação, de intimação, que são as maneiras ali que a justiça vai administrar a publicidade, então, dos atos. Certo, gente? Beleza. E o que é um ato processual? O que é um ato processual? O ato processual, ele é um ato jurídico. Um ato que é praticado ali por algum dos sujeitos da relação processual, no curso do processo. Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em processo, e eu quero que vocês já tenham isso bem estabelecidos aí, bem gravado na cabeça de vocês, é que eu vou sempre falar de uma linha do tempo. Tá vendo? Aqui. Então, olha, vai ter ali a prática de algum fato, de um crime. Depois, existe o inquérito policial. Depois, vai ter uma denúncia. Essa denúncia ela vai ser recebida. E aí vai ter a citação. Depois, correr tudo ali dentro do processo. Então, nós teremos decisões que serão proferidas. Nós teremos intimações. Então, vários atos aqui que vão ser realizados. Lá na frente, eu tô resumindo, tá? Acontece muita coisa aí durante esse processo, mas lá na frente eu vou ter uma sentença. Depois da sentença, eu tenho um recurso de apelação. Existem vários outros, mas vamos imaginar aqui. Então, tudo isso aqui é importante. Essa linha do tempo, ela é importante para que vocês entendam como ocorre o desdobramento do processo penal. Certo? Beleza. Então, quando eu falo de um ato processual, é isso, é um ato ali praticado por algum dos sujeitos naquela relação processual, no curso do processo. Então, toda a conduta ali, seja para criação, modificação, extinção de situações jurídicas, eu vou falar então em atos, beleza? Existem os atos praticados pelos juízes, existem os atos praticados pelas partes, os auxiliares de justiça também praticam alguns atos para dar andamento ali ao processo, né, para ter esses atos processuais. Então, entender tudo isso é muito importante, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Todos esses atos, eles vão constituir então procedimento. É claro que eu vou trabalhar com vocês de forma pormenorizada aí cada ato, mas
Só para a gente entender, então, é uma aula inicial para a gente entender como vai funcionar. Eu tenho primeiro os atos praticados pelo juiz, certo? Então, olha só. Os atos praticados pelo juiz, eles podem ser decisórios, instrutórios e atos de documentação. Como assim? Existem os despachos, e despacho, gente, até coloquei aqui, é uma manifestação de impulso processual sem ostentar caráter decisório. Como assim? Gente, nós temos uma ideia que o juiz, ele só vai julgar ali o caso principal. Então, se eu estou falando aqui de um fato, se eu estou falando da prática de um crime, o juiz ele vai decidir, por exemplo, se aquele crime de roubo, se ele foi ou não culpado, certo? Resumindo. Mas existem ali algumas manifestações. Por que eu falo de impulso processual? É, por exemplo, determina o cumprimento de tal coisa. É isso, certo? Nós temos também as decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias. Olha o conceito aí. O juiz decide sobre questões internas ao procedimento sem enfrentar o mérito. Então, olha só. Quando eu falei em despacho, eu falei, olha, não possui essa carga decisória, é só para impulsionar o processo, certo? Dentro dessa linha aqui processual, ó, nesse ponto aqui. Então, por exemplo, ele dá um cumpra-se, ou ele determina uma intimação para audiência, ele dá a ciência das partes sobre a juntada ali de algum laudo pericial, por exemplo. Não tem um conteúdo decisório, tá vendo? Então não vai, como regra, acarretar um prejuízo, certo? Então também não vou falar como regra na possibilidade de recorrer, entende? É isso. Na decisão interlocutória, de novo, é onde o juiz ele decide sobre questões ali do processo, mas ele não enfrenta o mérito. Qual é o mérito? Vamos imaginar que eu esteja aqui diante de um crime, diante de um processo que está ali tratando de um crime de roubo. Então, ele não está decidindo, olha, vou absolver, vou condenar, certo? E aí nós temos interlocutória simples, interlocutória mista terminativa, não terminativa, e tudo isso aqui vai ser objeto ali de uma aula, a gente vai explicar cada ponto desse aqui para vocês, certo? Então existe essa divisão aí. Só para a gente entender e não ficar nenhuma dúvida, ainda que seja nessa aula aqui de início, nessa aula introdutória. Então, quando eu falo de interlocutória simples, resolve questões processuais no curso do processo, mas não acarreta extinção. Então, é a regularidade ali do processo, certo? Não confundir isso com os despachos, porque lembra que nos despachos o juiz só vai determinar o andamento processual. Na interlocutória existe uma decisão. Ele vai analisar, só que ele não vai analisar o mérito, certo? Ele não vai dizer se é culpado ou não, por exemplo. E as mistas são aquelas que podem seguir o processo sem julgamento de mérito ou finalizar uma etapa do procedimento, então, por exemplo, uma decisão de pronúncia, ou resolver ali algum incidente de maneira definitiva. De novo, isso a gente vai analisar depois com mais calma, certo? Porque aí existem alguns desdobramentos aqui. Mas só para a gente entender. Lá na frente, nós temos a sentença. E aí, gente, a sentença, ela julga o mérito. O que significa julgar o mérito? Para quem não é aí da área do direito, é realmente falar assim, olha, o Mévio, que foi aqui quem está sendo processado aqui, réu nesse processo, ele, de fato, ele praticou esse crime de roubo. E aí eu vou ter uma sentença condenatória. Não foi. Eu tenho uma sentença absolutória. Ele está julgando, certo? Então, quando eu digo que
foi julgado o mérito principal, é que a decisão ela está de fato analisando ali a procedência ou não daquele pedido de condenação. Então existe uma decisão definitiva, uma sentença. Beleza? Então a gente tem que analisar esse ponto aí. E de uma sentença, como regra, lá na frente, recurso de apelação. Vendo? Tudo vai amarrando. É só o juiz? A gente só tem atos do juiz? Não, né? Expliquei para vocês, temos atos das partes também. Então, ó, vamos entender isso aqui um pouquinho. Nós temos os atos das partes. Então, olha só. Postulatórios. O que são atos postulatórios? São os atos de pedir. Então, a parte, ela quer obter ali uma decisão, um pronunciamento do juiz. Existe ali um conteúdo, um pronunciamento sobre o processo. E aí, gente, existem as petições, né? A denúncia, a queixa, defesa e requerimentos, né? Então, por exemplo, eu quero substituir uma testemunha, por exemplo. Então, são atos postulatórios. Nós também temos os atos instrutórios. O que são atos instrutórios? São aqueles probatórios, né, de alegações. Eu quero influenciar na formação do resultado daquele processo. Então, por exemplo, eu sou o réu daquele processo, eu vou atuar no convencimento do juiz. Então, eu tenho ali as peças, né? Inicial, as razões, as contrarrazões, juntada de documentos, perguntas às testemunhas. E isso, gente, as duas partes, tá? O Ministério Público também. Aqui eu vou ter provas materiais. Então, exibição, por exemplo, de coisa, um pagamento. Atos dispositivos, a gente está falando aqui de negócios processuais, por exemplo, uma transação, certo? De novo, todos esses atos serão trabalhados lá em aulas específicas, tá? Tô passando aqui para a gente analisar essa aula introdutória. E nós temos atos dos auxiliares da justiça, gente. É quem faz andar o negócio. Não são propriamente sujeitos processuais, né? Porque eles não estão participando daquela relação processual, mas eles estão auxiliando o juiz. Então, olha só, o juiz, ele tem a função de analisar os fatos, analisar as provas. Então, é um caso ali que o MEV está sendo acusado de roubo. Então, o juiz, ele vai olhar tudo aquilo, ele vai analisar, ele vai aplicar o direito àquele caso, certo? E ele tem ali diversos poderes, deveres. É uma estrutura ali do processo. Só que ele tem que ter alguém para ajudar ele. Tem que ter os colaboradores, né? Por quê? Durante tudo isso, é juntada de documentação, realiza diligência, determina oficial de justiça, enfim, uma série de atividades que o juiz sozinho não pode fazer. E é aqui que vocês entram. É aqui que vocês entram. Vocês vão auxiliar o juiz. Vocês vão auxiliar. Então, lá no fórum, tem os juízes. Cada juiz ali, titular de uma vara, né? Tem um ofício, tem o cartório. E lá ficam os processos. Hoje em dia tem os processos digitais também. Mas mesmo nos processos digitais, existe uma série de movimentações ali. E tudo isso precisa ser feito de forma a ficar ali documentado. Tudo tem que ficar ali certificado. E o processo precisa andar. Tem que andar. Certo? Então, como você conversa com o juiz? Por meio de uma petição. Eu quero fazer um requerimento para o juiz. Eu quero fazer um pedido aqui para o juiz. A gente fala, eu vou peticionar. Certo? É isso. Então, você tem aqui, vamos imaginar que aqui você tem o processo, certo? Processo. Eu vou peticionar.
Juntar aqui nesse processo. Quem é que vai certificar isso, colocar isso, juntar efetivamente no processo? E aqui, gente, a gente pode ter a mesma ideia se fosse um processo digital, é a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Então, quem é que vai fazer isso aqui? Juntar. São os auxiliares da justiça. Porque, gente, se não ficar ali certificado, ó, teve a juntada, faz isso. Se não ficar isso aqui bem estabelecido, o processo não anda. O processo não anda. E são vocês que vão fazer o processo andar, certo? São vocês. São vocês. Então, ó, atos de movimentação é para promover o desenvolvimento do processo. Conclusão, abertura de vista, as partes. Não juntou? Eu preciso que outra parte veja isso aqui que foi juntado. Ué, existe, todo mundo precisa falar ali no processo. Então, você está dando movimento àquele processo. Certo? Atos de execução é o cumprimento daquelas determinações do juiz. Então, por exemplo, citar, notificar, intimar. Então, vai realizar ali aquele cumprimento, né, dessas determinações ali que são realizadas pelo juiz. E documentação, atos de documentação, é da fé ali, aqueles atos que foram praticados. São certidão de intimação, de notificação, a fixação de editais, certo? Então, todo mundo pratica atos. E tudo isso vai fazer com que o processo ande, com que o processo chegue, então, à finalidade dele, certo? É essa a ideia que a gente precisa ter quando falamos, então, desses atos, beleza? Vamos continuar aqui. Aí, gente, eu falo de citação e intimação, né? Também. Lembra que eu falei, ó, no meio aqui, então vai ter a citação e no meio eu tenho citação, intimação. Então, o juiz, ele recebe a denúncia, o que que ele vai fazer? Ele vai determinar a citação, primeira coisa. Depois, aí dependendo dos atos que forem praticados lá no meio do processo, então vai ter a intimação, certo? São todos esses pontos que devem ser observados. E aí, gente, isso é muito importante porque quando a gente fala de atos, eu preciso de prazo, né? Tem que ser respeitadas algumas formas também. Então, atos processuais, audiências, sessões, vão ser realizados ali em lugar estabelecido, ali em lugar adequado, próprio para esse fim. Certo? Então, são alguns pontos aí eu quero que vocês observem e coloquei aqui os artigos do Código de Processo Penal. Existem limites de lugar, de forma. Como assim de forma? A forma que aquele ato processual se manifesta. A exteriorização daquele ato. Então, gente, o processo ele vai seguir uma forma que já é estabelecida na lei. E aí existem procedimentos diversos também, certo? E o tempo são aqueles prazos. E aí, já entrando em um ponto que está no edital de vocês, olha o que estabelece para a gente o artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Então, olha aí, o Código de Processo Penal está estabelecendo para a gente formas. Por quê? A depender do procedimento... Isso é o que eu encontrei. Desculpa, a Siri ligou aqui sozinha. A depender do procedimento que vai ser adotado, nós temos ali que observar determinadas formalidades. Gente, o processo ele simplesmente não corre de qualquer forma, né? Falar, é isso aí, é a bagunça. Não. Cada ato das partes, cada passo
ali. Dependendo do procedimento, eu vou observar então aquele rito. Tudo isso tem que ser devidamente observados, os prazos, o lugar, para que esse processo seja, né, para que haja ali um andamento regular desse processo, para que não tenha nenhuma nulidade, para que tudo seja devidamente feito. Redondinho, lá no final, sentença, certo? Então, tudo tem que ser devidamente observado. E aí, olha o que estabelece aí pra gente. O procedimento será comum ou especial? No parágrafo 1º, ele diz: o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Quando vai ser ordinário? Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Beleza? Olha, importante isso aqui. Depois, ele vai ser sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Procedimento sumário. E o sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Aqui, gente, eu tô falando da 9.099 de 95, que também está no seu edital. Existem também os procedimentos especiais. Por exemplo, júri. Júri, que tá lá no seu edital também. Certo? Olha o parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste código ou de lei especial. Tem que observar isso aqui também. Certo? Então, gente, eu tenho alguns pontos, procedimentos que eu vou observar. E aí, de novo, cada procedimento, cada ponto, a gente vai observar com muita calma cada um deles. Mas olha só, quando eu falo desses atos processuais, muito importante entender que todos eles vão observar tudo que está estabelecido na lei, todos esses requisitos também. Idioma, por exemplo, entender quais atos que devem ser feitos ali de forma escrita, a publicidade desses atos, os limites de tempo desses atos, e a gente vai entender também os prazos, que é aquele limite, então, para que cada um pratique ali, cumprimento ali algum ato processual. Todos esses pontos, eles vão se encaixando e vai fazer muito sentido quando a gente avançar no nosso estudo e entendendo aí cada ato que é praticado, dentro de cada procedimento, entender como ocorre, como acontece esse desdobramento, lá na frente sentença e depois entender os recursos também. De novo, a ideia aqui não é simplesmente sentar e fazer a leitura de todos os dispositivos que estão ali no seu edital em relação ao Código de Processo Penal, é entender, mesmo porque o seu examinador, ele pode fazer ali alguma pergunta colocando um caso, não só falando o que está na lei, não só trocando ali algumas palavras e fazendo ali pegadinhas apenas com o texto de lei. Ele pode elencar ali um caso trazendo mais informações. Se a gente não souber de tudo isso, não entender, como eu falei para vocês, esse desdobramento, a gente pode acabar perdendo uma questão. E isso não vai acontecer. Beleza? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Nos encontramos aí em outras aulas. Ótimos estudos para vocês e até mais.